Fonte é meu ser. Ezequiel 47, versículo 1 diz assim: depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar. Esse texto é muito conhecido e eu quero trazer uma palavra ao seu coração hoje. Ele levou a entrada do templo. Levar para a entrada do templo nos faz meditar de como estamos às vezes com os olhos fixos em tantas coisas que, por mais que sutis que sejam, tem roubado a nossa atenção, a nossa força, a nossa energia e tem nos conduzido em outros lugares. Deus quer que você volte a olhar para o templo. O templo simbolizava um lugar sagrado, a habitação de Deus, o lugar de respostas das aflições, o lugar de transformação e refrigério, de ensino e também de alinhamento. E o mais importante, o templo é o lugar de encontrar com Deus. Mas quando Deus me falou sobre esse texto, eu quero que você tenha um entendimento hoje. Você se tornou, através de Jesus Cristo, templo do Senhor, habitação, morada do Eterno. Às vezes nós damos valor de tantas pessoas, mas Deus quer que você entenda, você é importante para Ele. A Bíblia diz assim: não sabeis que sois templo de Deus e o que o Espírito de Deus habita em você? 1 Coríntios 3,16. Olha que interessante, você é a habitação do Senhor. O Senhor decidiu habitar e transformar a sua vida, porque você é muito importante para Ele. Já pensou? A própria vida de Deus dentro de nós é uma vida dirigida, que tem sentido, que simplifica, direciona e nos prepara para a eternidade. Através dessa palavra nós iremos alinhar a uma vida onde Deus terá uma liberdade do seu fluir, da sua vontade, onde nada impedirá o seu mover. Primeiro, essas águas saíam do altar. Como eu falei, você é templo. E onde está o altar dentro de você? Havia uma divisão interessante que faz uma menção ao homem. Era o tabernáculo. Havia uma divisão onde havia o Santo dos Santos, o santo lugar e o átrio. Deus, quando Ele se manifestava no tabernáculo, era no Santo dos Santos. E você também tem essa divisão, corpo, alma e espírito. Eu quero dizer que o seu espírito é onde Deus habita, é onde o Espírito Santo tem liberdade do agir na sua vida. O altar é o lugar aonde você tem essa presença. E quando a mulher samaritana teve um encontro com Jesus, Jesus revela algo muito doido para aquela mulher. Não é mais ali, não é naquele lugar. Agora você pode acessar a vida de Deus através de uma adoração em espírito e em verdade. Você está entendendo? Você é um ser espiritual e você vai acessar o coração do Pai quando você adorar em espírito. O altar é esse lugar aonde sai essas águas, o fluir de Deus. E eu quero que você entenda algo. Deus é espírito. E é necessário que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Quando você anda em espírito, vai fluir a vida de Deus através da sua vida. Andar em espírito é uma vida que não há condenação, como Romanos 8:1. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando você anda no Espírito, você tem uma vida privilegiada, porque você sabe discernir todas as coisas, como está escrito em 1 Coríntios 2:15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido.
Quando você anda no Espírito, você tem uma visão privilegiada. Quando você anda no Espírito, você consegue ouvir a voz de Deus. Como o apóstolo Paulo fala, que o Espírito Santo havia orientado ele, que havia prisões, açoites, mas ele declara uma coisa interessante, porque ele tinha uma visão privilegiada. Eu não tenho nada da minha vida por preciosa, contudo que cumpra o propósito que o Senhor me comissionou. Ele tinha uma visão privilegiada, porque ele tinha uma visão espiritual, e Paulo andava no Espírito. O fluxo das bênçãos começa no altar da adoração, e uma vida que anda no Espírito. Essas águas que nós ouvimos no início do texto vão jorrar, e você vai entender, vai te levar a um propósito poderoso. Eu quero falar para você, segundo tópico, águas que fluem do trono de Deus. Ali havia água que corria pelo lado do sul, da porta leste, Ezequiel 47:2. Você já parou para pensar a importância da água do planeta, que é de tamanha proporção, é um elemento essencial para a sobrevivência, e ao ponto de ser tão importante, ela atinge 70% da superfície do planeta. A água também é uma substância extremamente importante para o corpo humano, participando de sua composição, além de atuar em diversas ações do metabolismo. Estima-se, em uma pessoa adulta, 60% da massa do corpo seja água. Quando eu entendo que a água é tão importante, eu vejo que texto maravilhoso de Salmos 42, 1 e 2 diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Não teria uma analogia mais rica do que a água para falar da vida de Deus, da vida espiritual, daquilo que vai fluir através de Deus em sua vida. Essas águas que saíam do altar, elas simbolizavam a própria vida de Deus. Olha esses textos. Salmo 36:8 diz assim: e os fará beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida. Salmos 46:4 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44:3. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4:13 e 14. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22:1. A água é sinal de vida, e essa água que saía do altar carregava a própria vida de Deus. Quando mais buscamos viver no Espírito, mais essa água que carrega a vida de Deus tem influência em nós. Terceiro, andar na direção das águas profundas. No texto de Ezequiel 47, versículo 3 diz assim: o homem me conduziu pela água, e quando caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o lado do rio. Na criação, tudo que o Senhor havia criado, ele entregou ao homem. O homem tinha toda a autoridade, e por causa da queda, ele perdeu sua autoridade. Mas Jesus nos trouxe de volta essa vida de Deus, essa autoridade de viver a vida de Deus em nós aqui na terra. Por isso que a nossa sempre referência é os céus. Quando nós lemos que essas águas saíram do trono
de Deus e do Cordeiro, quer dizer que a vida dos céus irá fluir através de mim e de você. Você precisa voltar para o propósito original. Você precisa entender que essas águas querem te levar a um propósito. Nós começamos a ver que ele estava em direção das águas. E quando o profeta andava na direção dessas águas, ela mudava de nível. O primeiro, tornozelo. Quando as águas, ele andou 500 metros, as águas começaram a subir ao ponto de cobrir todo o seu pé. Quando nós olhamos para o pé na Bíblia, significa caminho, significa direção, salvação e propósito. Quando essas águas tocam nossos pés, não tem como você ver a diferença, porque é o caminhar do cristão, é uma direção aonde Deus quer levar, a um propósito. E quando nós estamos nesse nível, as águas, elas começam a trazer uma mudança de vida, uma direção aonde você nunca pensava que iria andar. E nesse nível das águas nos pés, Ele quer te levar a um propósito, porém, ainda todo o seu corpo não está submerso nessas águas. Você precisa entender que se você continuar a caminhar, você vai viver algo mais profundo em Deus. O problema é que a maioria das pessoas, elas sim aceitam Jesus como seu Senhor, começa a experimentar dessa glória, dessa presença, dessa mudança, mas eles não continuam a andar pelo o nível dessas águas, pela direção dessas águas. Aí você ainda tem seu corpo onde você consegue tirar seus pés das águas e ir para outra direção. Não faça isso, porque Deus quer te levar nessa direção, numa vida com Ele. E quando o profeta andava 500 metros, ou seja, uma caminhada de experiência, os pés, quando você tem essa direção, você vai para outro nível. Segundo nível, joelho. O joelho é um membro muito importante de mobilidade e também de velocidade. Os atletas, eles alcançam velocidade e o joelho tem que estar zerado para eles alcançar um nível de velocidade e também de direção. E quando as águas, elas alcançaram o joelho, você não consegue ter uma velocidade dentro da água. Para pensar. Se você tem uma água no joelho, você vai tentar ter velocidade dentro da água, você não vai conseguir. Porque às vezes nós estamos na velocidade natural e não espiritual. Essas águas, elas vêm para poder trazer uma direção e também para a gente parar. Já parou para pensar quando nós corremos nesse mundo? Nessa geração, nós não paramos. E Deus quer falar o seguinte: calma, pare na velocidade da sua vontade e agora venha para a minha vontade. Quando nós atingimos o joelho, nós atingimos também a questão de se render a Ele, de se humilhar e saber que Ele é capaz de mudar a nossa sorte. O terceiro nível é na cintura. Quando você decide, sim, Senhor, eu parei e eu quero caminhar mais nessa presença, nesse fluir das águas, você alcança a cintura. Quando falamos de cintura, falamos de equilíbrio. A pergunta é: em quem você tem confiado? Nós paramos para pensar no ministério e você vai ver vários homens e mulheres que são usados por Deus. Pergunta a sua história. Aonde eles confiavam a sua força, a sua vida, seu casamento, seus negócios. Às vezes nós confiamos em coisas. E quando a água atinge na cintura, o propósito é: quem você tem confiado? Quando a confiança não é o Senhor, o seu equilíbrio está errado, você vai ter problemas mais na frente. Quando o Senhor é seu equilíbrio, aí sim é diferente. O Senhor quer atingir sua cintura, aonde o seu equilíbrio é Ele. Eu passei por um período muito difícil, aonde eu vi meu pai falando que não iria se alimentar por 2 dias, porque ele estava desempregado e que não queria que faltasse comida para seus filhos. Daquele dia eu decidi: nunca vou ficar desempregado, para que não falte comida para meus filhos, para minha família. Só que o problema é que eu me dediquei tanto ao serviço e eu tinha medo de perder.
para justamente não passar aquilo que meu pai passou. Mas o problema é isso. Se você confia na empresa, ela pode falhar. Se você confia nas finanças, na economia, elas podem falhar. Mas se você confia no Senhor, Ele nunca falha. Quando você alcança um equilíbrio no Senhor, a segurança é o Senhor, a sua rocha, você vai para águas mais profundas. O homem, o profeta, foi levado a andar mais nessa direção dessas águas. As águas eram profundas, não podia mais andar, a não ser a nado. Essas águas profundas, é isso que Deus quer para nós. Quando você entra em águas profundas e fazemos menção ao nosso nível, nosso corpo, ele alcança o nível do seu coração e da sua mente ao ponto de você ser condicionado à vida de Deus. Quando você entra nessas profundezas, é um nível aonde ninguém mais pode te parar, porque quem te leva é o próprio rio, é a vida de Deus. Quando você está nesse nível de profundidade, é onde você tem revelações. 1 Coríntios 2,10 diz assim: mas Deus os revelou a nós por meio do seu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Quando você está no nível de profundeza de Deus, você consegue entender o propósito do coração do Pai. Nesse nível, o homem não consegue mais andar. É o rio que leva. As águas nos impulsionam. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ezequiel 47:5. Parou para pensar que essas águas começou no altar, águas jorrando, mas agora elas se transformaram em um rio. É isso que vai acontecer na sua vida, o fluir de Deus, viver o inefável, viver uma ousadia em Deus, um novo tempo de experiências com Deus, porque você vai transbordar. Você lembra desse texto? Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Quando essas águas chegam no nível de rio, é o rio que te leva. Deus quer te levar a um nível aonde não é a sua força, não é a sua determinação, mas é a presença dele que faz você fluir. Aonde essas águas elas chegavam, tudo era transformado. Aonde essas águas passavam, tudo mudava. A Bíblia diz que onde passavam as águas, tudo tornavam saudáveis, porque fala de cura. O mar morto, a Bíblia diz que terá vida, isso fala de transformação. Onde esses rios passavam, as águas dariam muito peixe, muitos animais, e cresciam árvores frutíferas, isso fala de provisão. As folhas das árvores nunca iriam murchar, porque fala de força, e darão frutos novos, os frutos, alimentos e folhas como remédio. Isso fala de novidade de vida. Você se tornar o rio de Deus, aonde você passa, além de você ser transformado, você também transforma outros. E para finalizar essa palavra, eu quero dizer essa declaração de Jesus: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais será sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essa palavra que Deus ministra sobre a mulher samaritana é algo muito rico e algo que eu acabei de ministrar em Ezequiel 47. Você vai beber dessa água e você vai se tornar uma fonte de águas vivas. Vai fluir do seu interior vida de Deus. E aonde você passar, você vai ser bênção para essas pessoas que vai encontrar você. Uma mulher que tinha vergonha, uma mulher que estava no horário totalmente diferenciado para buscar água, e Deus traz uma revelação espiritual para ela, ao ponto dela ser transformada com essa palavra. Ela entrou nesse ambiente com vergonha e saiu muito convicta de quem ela era, ao ponto de anunciar para toda uma cidade. Aqui eu vejo cumprir essa palavra. Essa água não só mudou a vida da mulher samaritana, mas ela foi uma fonte que jorrou para uma cidade, ao ponto daquela cidade
foi também encontrar com Jesus por causa que eles ouviram alguém com muita convicção de quem Jesus era na vida dela. Essas águas, elas nos limpam, essas águas saciam a nossa sede, mas essas águas também revelam o propósito de Deus. E essas águas, elas nos impulsionam para um propósito. Através de você vai fluir uma fonte de águas vivas. E aonde você passar, você vai levar a vida de Deus. Lembre-se, Cristo em você, esperança da glória. Que Deus te abençoe.